Olá pessoal! Hoje vamos mergulhar num tema que muita gente enfrenta diariamente: o medo de se comunicar. É normal sentir aquele friozinho na barriga antes de se expressar, mas quando o medo e a ansiedade entram em ação, pode se tornar um verdadeiro desafio. E eu tô aqui para ajudar você a superar esses medos e se tornar uma pessoa muito mais confiante. Você já deve ter sentido aquela sensação de ansiedade ao falar em público, ou às vezes até mesmo em uma conversa simples do dia a dia, não é? Hoje eu vou explorar aqui as razões por trás da ansiedade gerada pelo medo na comunicação e, mais importante, vamos aprender técnicas práticas baseadas na programação mental para enfrentar esses medos de frente. Portanto, se preparem para ganhar confiança, descobrir seu potencial e aprender a se expressar com mais clareza, mesmo quando os medos insistem em fazer a gente recuar. Então, se você está pronto para deixar para trás os momentos de nervosismo e abraçar uma nova forma de se comunicar, não sai daí, hein? Eu tenho certeza que essas dicas serão valiosas para você, seja para uma apresentação importante, uma conversa em um grupo, ou até mesmo para melhorar a sua habilidade de comunicação cotidiana. Vamos juntos nessa jornada de crescimento e aprendizado. Mas antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no nosso canal aqui, ativar o sininho das notificações e deixar seu like se esse assunto também é importante para você, tá? Ah, e tem outro detalhe. Me segue nas redes sociais. Lá eu posto conteúdos diariamente sobre programação mental, sobre desenvolvimento pessoal e bem-estar. Bom, agora sem mais enrolação, vamos embarcar nessa jornada para se tornar mais confiante e habilidosos na nossa comunicação. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Domínio da Mente. Eu sou o Akira, hipnoterapeuta e programador mental. E, bom, no mundo da comunicação, onde as palavras são nossas ferramentas mais poderosas, muitos de nós enfrentamos um obstáculo invisível: o medo e a ansiedade. Hoje, vamos mergulhar nesses sentimentos e entender suas origens e começar a desvendar estratégias para enfrentá-los de frente. A ansiedade e o medo na comunicação, elas podem se manifestar de diversas maneiras na nossa vida. Às vezes, é aquele nó na garganta que impede de falar, ou aquele branco repentino que nos deixa sem palavras, justamente quando precisamos delas, mesmo quando a gente domina o assunto, não é? E muitas pessoas compartilham desse desafio, mas existem maneiras de superar e evoluir nesse grande desafio que é a comunicação. A ansiedade e o medo muitas vezes são resultados da nossa mente projetando cenários negativos. E a gente começa a imaginar que a gente vai tropeçar nas palavras, que vamos ser julgados, ou que as mensagens não são recebidas do jeito que a gente imagina. No nível cerebral, a ansiedade e o medo ativam áreas ligadas à autopreservação. Só que muitas vezes nosso cérebro nos protege excessivamente, criando uma reação desproporcional. Entender a ansiedade e o medo é como montar um quebra-cabeça. Quanto mais pecinhas a gente tem, mais clara se torna a imagem. E isso só nos dá o poder de enfrentar esses sentimentos com mais confiança. A etapa inicial e fundamental é a identificação dos recursos que você necessitará para confrontar e gerenciar essas poderosas emoções, em particular o medo e a ansiedade, né? E nesse contexto, um recurso que se mostra verdadeiramente essencial é a coragem. Agora, vamos aprofundar essa ideia para obter uma compreensão melhor. É importante a gente saber que a coragem não significa simplesmente substituir o medo. Em vez disso, a coragem é uma habilidade que nos permite agir mesmo na presença do medo. Imagine a coragem como um farol que vai iluminar o seu caminho, mesmo na mais densa escuridão do medo. Um exemplo que eu gosto de dar e que eu já vivenciei é saltar de paraquedas. Pense na coragem necessária para saltar de paraquedas. Antes de dar esse salto, o medo pode ser avassalador. No entanto, a coragem, ela está presente, capacitando você a enfrentar esse medo e saltar mesmo assim. É a coragem que permite que você encare o desconhecido, que sinta a adrenalina e abrace a experiência, apesar das emoções intensas que vão surgir no caminho. Esse exemplo também nos mostra que a coragem não nega o medo.
Em vez disso, ela eleva acima dele. A coragem permite que você tome a ação desejada, mesmo quando o medo tenta te segurar de alguma maneira. A mesma dinâmica se aplica à comunicação. Quando você se encontra em situações de fala pública ou comunicação desafiadora, a coragem é aquela voz interior que te incentiva você a se expressar, mesmo que a ansiedade tente te frear. Agora que a gente compreendeu a importância da coragem como um recurso fundamental para enfrentar o medo e a ansiedade, é hora da gente mergulhar nas estratégias para cultivá-la e usá-la a nosso favor. Vamos explorar algumas abordagens poderosas que nos permitirão agir mesmo quando o medo bate na nossa porta. Primeiro, como eu disse antes, é crucial entender que a coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade de agir apesar do medo. Imagine a coragem como um músculo que pode ser fortalecido com o treinamento adequado. Uma das maneiras mais eficazes de cultivar a coragem é através da exposição gradual ao que nos causa medo. Vou dar um exemplo aqui. Imagine alguém que tenha medo de, por exemplo, de falar em público. O que você precisa fazer para melhorar isso, de repente? Você precisa treinar igual para treinar na academia. Quando você vai para a academia, você não chega chutando a porta e pegando as cargas mais pesadas logo de cara, né? E na comunicação é a mesma coisa. Você não vai começar falando para uma plateia com 2.000 pessoas logo de cara. Começa com pequenas interações, como compartilhar uma ideia com um grupo menor. Isso ajuda a fortalecer essa coragem aos poucos. Bom, agora vamos explorar algumas técnicas poderosas da programação mental que vão poder te ajudar a enfrentar a ansiedade e o medo de uma forma eficaz. Vamos começar com a técnica da ancoragem. Essa é uma maneira simples e eficaz de criar uma espécie de botão de confiança que você pode pressionar sempre que enfrentar o medo ou a ansiedade. Para isso, você vai fazer o seguinte: pense em um momento em que você se sentiu incrivelmente confiante. Pode ser qualquer coisa, desde uma pequena conquista até algo maior. Lembre-se bem desse momento, detalhadamente. Sinta a confiança fluindo através de você e perceba isso. Ao mesmo tempo em que você revive essa memória de confiança, toca levemente no seu pulso com 2 dedos. Mantenha esse toque por alguns segundos enquanto você está se lembrando desse momento de confiança. Vai repetindo isso algumas vezes, se concentrando nessa sensação de confiança e apertando aqui. Cada vez que você faz isso, que você toca no pulso e lembra dessa sensação de confiança, você está construindo uma associação mental poderosa. Agora, quando você precisar enfrentar uma situação que causa ansiedade, como falar em público, experimenta pressionar suavemente seu pulso assim, novamente. Esse toque vai ativar a âncora de confiança, trazendo à tona aquele sentimento positivo que você viu lá atrás. Você verá que isso pode ajudar a reduzir o medo e a ansiedade. Sempre que você precisar acessar essa confiança, basta repetir o toque no pulso, aquele que você praticou anteriormente. A mente vai automaticamente trazer de volta esse estado mental e emocional positivo. Vamos passar agora para uma outra técnica, que é a técnica da refração de ansiedade. Essa é uma técnica que pode ajudar você a ver a ansiedade de uma maneira mais positiva e funcional. Quando você sentir a ansiedade se aproximando, dá uma respirada funda, algumas vezes, para acalmar o corpo. Agora eu quero que você imagine a ansiedade como uma espécie de sinal de alerta, algo que o seu corpo está fazendo para te preparar para uma situação importante. Por exemplo, pense em um atleta antes de uma corrida importante, ou melhor, um lutador antes de entrar no ringue. Aquele sentimento de energia extra, de estar em alerta, pronto para ação. Agora aplique esse mesmo conceito à sua ansiedade. À medida que você imagina isso, você está começando a recontextualizar a ansiedade. Em vez de ser uma emoção impeditiva, você está treinando a sua mente para ver a ansiedade como um aliado, um estado que te prepara para o desafio que está por vir. Quando enfrentar situações que normalmente causariam ansiedade, lembre-se dessa nova perspectiva. Respira fundo, lembre-se de que seu corpo está se preparando para o desafio, assim como um atleta antes da corrida ou aquele lutador antes de entrar na luta. Ao praticar essa técnica, você está treinando sua mente para ver a ansiedade sob uma luz diferente, transformando ela de obstáculo a uma ferramenta útil.
Com o tempo, isso pode mudar completamente a maneira como você lida com situações que costumavam te deixar ansioso e com medo. Uma outra técnica muito boa é a da modelagem. Essa abordagem é surpreendentemente poderosa e pode ser facilmente compreendida e praticada por qualquer pessoa. Primeiro, pense em alguém que você considera um comunicador confiante e habilidoso. Pode ser alguém que você conhece pessoalmente, um personagem de filme, de repente, ou até mesmo um palestrante que você admira na internet. Agora, observe as características desse indivíduo. Como é a postura dele? Qual é a linguagem que essa pessoa usa? Que tipo de gestos ele faz enquanto fala? Pega um papel e faça anotações dessas características. Depois de identificar esses elementos, escolha uma ou duas características que você acredita que podem te ajudar a sentir mais confiante. Pode ser a postura ereta, o tom de voz firme ou a maneira como mantém o contato visual. Agora é hora de praticar. Quando você estiver em uma situação em que normalmente sentiria ansiedade, lembra dessas características e adota elas para você. Imagine-se agindo exatamente como o seu modelo de sucesso agiria. Eu gosto de dizer que é como a gente fazia quando criança e imitava nossos super-heróis. Porém, não se trata só de imitar alguém, mas de pegar emprestado características que você acredita que vão te ajudar a se sentir mais confiante. A modelagem é uma maneira eficaz de aprender com os melhores e aplicar isso para a sua própria vida. Quando você pratica essa técnica regularmente, você está gradualmente treinando sua mente para adotar qualidades das pessoas confiantes que você admira. Isso pode fazer uma diferença notável na sua autoconfiança e nas suas habilidades. Agora que você já conhece algumas técnicas essenciais de programação mental, é hora de aplicá-las em situações específicas de comunicação. Vamos explorar como essas técnicas podem nos ajudar e nos preparar para uma comunicação confiante. Vamos começar com as âncoras de preparação. Essas são ferramentas valiosas que podem ser usadas antes de uma comunicação importante para criar um estado mental de foco e de calma. Eu vou guiar você nesse processo num passo a passo. Antes de se preparar para falar em público, escolha um gesto ou um toque que você possa associar a um estado de preparação. Isso pode ser um toque suave no peito, um gesto específico com as mãos. Agora, enquanto você pratica a respiração profunda, toque no seu peito ou faça o gesto escolhido. Faça isso algumas vezes, sempre associando esse toque à sensação de foco e calma. Depois, nós temos a linguagem hipnótica preditiva. Isso não é mágica não, tá? É uma ferramenta persuasiva e confiante que você pode usar nas suas falas. Vamos entender como isso funciona. A linguagem hipnótica preditiva envolve usar frases que prevêem uma reação positiva do público. Por exemplo, em vez de dizer, eu espero que você goste da minha apresentação, você pode dizer, você vai se sentir inspirado por essa apresentação. Essas frases, elas criam uma expectativa de resultado positivo, não apenas no público, mas em você também. Elas podem ajudar a aumentar sua própria confiança enquanto você fala. E por fim, vamos explorar a linha do tempo de confiança. Essa é uma técnica incrível que usa a visualização para aumentar a confiança. Então fecha seus olhos e imagina uma linha do tempo diante de você, que representa a sua jornada de sucesso. Comece a visualizar os momentos em que você se comunicou com confiança, desde pequenas vitórias até conquistas maiores. À medida que você percorre essa linha do tempo, sinta a confiança que você experimentou nesses momentos fluindo através de você mesmo. Usa essa visualização como um lembrete do seu potencial para se comunicar com confiança. E assim, chegamos ao final desse vídeo onde exploramos o incrível mundo da programação mental e as suas aplicações para enfrentar a ansiedade e se expressar com muito mais confiança. Vimos ao longo desse vídeo diversas técnicas como a da ancoragem, a da refração, que nos permitem controlar as emoções e recontextualizar a ansiedade. Falamos também da modelagem de sucesso, onde aprendemos a adotar características de comunicadores confiantes.
E finalmente a gente explorou técnicas de ancoragem de preparação e a linguagem hipnótica preditiva, ferramentas poderosas para antes e durante a comunicação. Agora o próximo passo é praticar. É importante aplicá-las regularmente para obter resultados duradouros. E aqui está uma dica extra: não pare por aqui. A mente humana é uma área vasta e em constante evolução. Se você deseja aprimorar ainda mais as suas habilidades de comunicação, considere explorar mais por meios de livros, cursos ou recursos online. E não se esqueça de compartilhar suas experiências nos comentários aqui embaixo. Se você já aplicou alguma das técnicas ou tem outras dicas para lidar com ansiedade, eu adoraria saber. A troca de conhecimento pode inspirar muitas outras pessoas que estão vendo esse vídeo aqui. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui investindo seu tempo em você mesmo. Com a prática e a determinação, você pode construir confiança e se expressar com autenticidade, mesmo na presença do medo. Antes de partir, eu quero lembrar 3 coisinhas aqui muito importantes para você. Primeiro de tudo, não se esquece de dar like nesse vídeo e de compartilhar com amigos e familiares que podem se beneficiar dessas dicas aqui de alguma maneira. Segundo, você ainda não é inscrito no canal? Clica aqui no botão de inscrição e se inscreve para não perder os próximos vídeos, onde eu vou continuar aqui explorando temas relacionados ao autodesenvolvimento, comunicação e superação. E por último, mas não menos mais importante, me siga nas redes sociais e fica atento aos próximos vídeos, onde eu vou continuar desvendando segredos e compartilhar insights para ajudar você a se tornar a sua melhor versão. Lembre-se de que cada passo em direção à superação é um passo em direção ao seu potencial máximo. Até o próximo vídeo!